vamos trazer uma pauta sobre essa fala do presidente Bolsonaro sobre ele fala que pensar em estado de sítio de forma legal não é crime. Nesse caso, ele se posiciona falando sobre a livre expressão no pensar, dizendo aí também sobre o que o Claré falou sobre a carecofobia. Pensar, por enquanto, no Brasil não é crime, porém, isso pode ser contextualizado de forma diferente. Qual a sua visão, Kettmann, com relação à fala do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, para mim está totalmente errada. Primeiro que não é uma questão de pensamento, é uma questão de atitude. Ele liderou, isso está gravado, isso é público, ele liderou uma reunião com vias à decretação de um estado de sítio. E quando ele fala que isso é constitucional, não é constitucional não, Rodrigo. Porque para estar dentro da Constituição, um estado de sítio requer pré-requisitos. Muito bem, então eu sinto que estamos com... Tem que ter uma ameaça grave à paz social, à ordem pública. Perdão, Kettmann, que seu sinal tinha falhado, eu achei que você tinha concluído. Me perdoa, continua. Desculpa, tem que ter motivos muito sérios para a decretação do estado de sítio. Né? Ameaça à paz social, ameaça à ordem pública, uma situação de guerra, por exemplo, não é simplesmente chegar lá e decretar um estado de sítio porque perdeu uma eleição, porque não ficou satisfeito com o resultado das urnas. Então está errado, não é uma simples... Kettmann falhou aqui, mas a gente entendeu um pouco o seu ponto, Kettmann. Expressão. Há um ato claro, sim, um ato deliberado. Tá. Eu sinto aqui um cheiro de plágio. Aqui está aparecendo agora o grande debate, que eu passar a bola para o Claré, talvez venha uma opinião contrária. Então, vou aqui passar a bola diretamente. Claré, a sua visão com relação à fala do Bolsonaro, você faz coro com Kettmann ou pensa de forma diferente? Não é que eu pense de forma diferente, não. Kettmann está certo. Você decretar estado de sítio sem os requisitos previstos na Constituição seria errado, sim, mas não foi o caso. Bolsonaro não decretou estado de sítio. Ele estudou a possibilidade de entender que caberia os requisitos, e aí sim, ele levaria protocolo no Congresso, e só o Congresso, Senado e Câmara apoiando que existiria um estado de sítio. Então, por enquanto, não existe crime em você considerar, estudar, refletir, e no caso dele, ele sequer mandou para o Congresso. Vamos pensar mais. Vamos dizer que ele tivesse forçado a barra. Não tinha requisito para estado de sítio. Estou afirmando aqui, não tinha. Mas vamos dizer que ele tivesse forçado a barra e falado: eu entendo que existe requisito. Ele mesmo assim, se ele fizesse essa minuta de decreto e enviasse ao Congresso, não haveria crime nenhum nisso, a não ser que ele decretasse um estado de sítio sem passar pelo Congresso de forma tratorada, que não foi o caso, em momento algum me pareceu que isso teve esse risco. Impressionante, Claré, você já foi muito melhor, eu achei que você iria um pouco mais contundente, você está meio que com medo do Kettmann, mas vai lá, Kettmann. Não, é que número 1, ele não foi adiante, mas ele tentou. Ele pediu formalmente que os oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutico apoiassem nesse sentido, independentemente do Congresso. Isso aí também é fato. Então a gente não pode simplesmente relativizar. Mas, Kettmann, não fica questão. Muito para a gente, para o encargo da interpretação, e nesse caso, as pessoas que são detratores do ex-presidente, aqueles que são apoiadores, cada um vai ter uma visão muito distinta de um possível ato ou não? Não, as pessoas podem ter as visões que elas quiserem, Rodrigo, mas os fatos eles são sempre os mesmos. Opinião todo mundo tem, mas a realidade é uma só. Há testemunhos, há a delação do ex-ajudante de ordem deles, há a gravação, ele solicitou formalmente, ele queria saber de quem o apoiaria nessa empreitada. Por isso é que eu falo, mas isso não é crime, né, Kettmann? Até pelo que eu entendo do Claré, o fato dele buscar aí apoio, dele tratar um tema em uma reunião com tantas pessoas envolvidas, sendo gravadas, eles mesmos gravando a reunião, e isso não chega a ser crime, ele tratar isso. Eu não estou aqui querendo passar pano para ninguém, estou falando da questão da constitucional. Ele tem direito de discutir qualquer tema, desde que, acho que tem que ter uma diferença entre discutir e a ação, não... me perdoa, mas esse ato isoladamente ele pode não ser considerado crime, mas ele está inserido dentro de um contexto de vários outros atos e atitudes que aí sim configurariam um crime de tentativa de abolição do Estado democrático de direito de forma violenta. Rodrigo, não estou convencido, mas falei que... Rodrigo, não, eu acho importante falar, porque o Kettmann falou que o Bolsonaro conversou, né, com o Exército e tal, antes mesmo de mandar para o Congresso.
Enfim, algo nesse sentido que ele disse, né? De que teria... Ele fez pedidos, isso está nessa reunião e foi informado, foi testemunhado pelas pessoas que ele solicitou que levassem adiante essa tentativa, cara. Ok. Artigo 137, que trata do estado de sítio, Rodrigo, ela fala que tem que ser solicitado ao Congresso Nacional. Mas olha o que diz antes de ser solicitado ao Congresso Nacional. Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Quem que é o Conselho de Defesa Nacional? Marinha, Exército, Aeronáutica. Ou seja, o correto é o presidente primeiro ouvir, conversar com esses players para depois levar ao Congresso. Ele não fez nada errado, ele não fez nada fora da Constituição. Só que, infelizmente, a narrativa está sendo muito forte. Gente, ele está sendo investigado aí por importunar baleia, pelo amor de Deus. Eu achei engraçado, ontem eu fiquei me segurando para não ir para a quinta série. Mas a gente voltando no tema, o Ketzmann, e eu entendo o seu ponto de vista desde que o ato se concretizasse. Eu acho que a partir do momento que... Porque isso fica muito perigoso, porque na realidade tudo aquilo que você pensa, você não faz. Nenhum ser humano é assim. Mas você tem o direito de pensar, você tem o direito de discutir, você tem o direito de formar uma reunião, um conselho para poder debater um tema, mas não é tudo aquilo. Eu estou me colocando no papel do dia a dia, da nossa vida particular. E o presidente foge disso. Eu acho que inúmeras reuniões onde eles debateram temas, aquilo não foi concretizado. Isso dá a ele o direito dele simplesmente tratar esse tema como não uma tentativa de golpe, sim um estudo de um possível, que aí não seria um golpe, né? Seria a chamada de um estado de sítio que está na Constituição também. Perdão. É o meu entendimento até agora. Olha, Rodrigo, eu sinceramente, minha opinião é completamente diversa. Estamos falando do presidente da República, a gente não está falando de uma pessoa legal, uma pessoa normal, sabe? Bate papo num botiquitão do presidente da República. E, de novo, ele não tem a prerrogativa de tentar, mesmo que fique na tentativa, porque a tentativa por si só já é considerada crime, ele não tem a prerrogativa de tentar abolir o Estado democrático de direito, nem ele, nem ninguém. Eu acho isso uma oportunidade boa, inclusive, para trazer uma informação aqui para o nosso público. Eu recebo muitos inbox nas redes sociais incitando ódio e raiva contra o Ketzmann. Eu acho isso uma boa oportunidade para dizer, gente, aqui estamos debatendo, eu e Ketzmann somos amigos, tá? E aqui a gente simplesmente debate, às vezes fala de uma forma mais grossa, ele comigo, eu com ele, mas acabou o programa, acabou qualquer tipo de violência, não existe a menor violência, nem agressão física, verbal, nem nada parecido, tá? Claré, um dia as pessoas vão entender que é com o debate e com a divergência que todos nós crescemos e aprendemos mais uns com os outros. E as pessoas, às vezes, também, Claré, já que você levantou essa bola, é interessante que para mim também chegam muitas questões de críticas a todos vocês, tá? Não é só o Ketzmann, não. E as pessoas falam, Rodrigo, como que você ainda mantém pessoas que pensam dessa forma dentro da empresa? Falei que o dia que eu me relacionar apenas com pessoas que pensam iguais a mim, eu vou estar evoluindo como ser humano. Eu acho que o debate ele é só rico a partir do momento que existe uma divergência. E, Ketzmann, de novo, aqui temos visões contraditórias e acho válido a sua visão, assim como acredito que você também considera as nossas visões divergentes, e acho que é o diferencial da 98. A gente não está aqui no intuito de emplacar narrativas. A gente não tem essa pretensão toda de ser os senhores da verdade. Pelo contrário, quanto mais dúvida a gente gerar na nossa audiência, fazendo com que ela reflita, com que ela pense, com que ela critique aquelas certezas que ela tanto tem, é o nosso trabalho. Eu acho que a gente vai estar fazendo bem o nosso trabalho. Tem a informação que a gente traz, mas quando a gente traz a nossa opinião, que é no caso que a gente está fazendo aqui agora, a gente não trata elas como a verdade absoluta. Pelo contrário, somos humildes o suficiente de saber que a gente tem o direito e o dever de errar e acertar quando possível também.